Domingo passado, eu queria relembrar aqui, no domingo passado nós pregamos e nessa semana nós falamos nos nossos pequenos grupos, e o assunto, você está lembrado qual foi que nós falamos? É esse que está aqui, não é? Mas qual foi o tema da mensagem do domingo passado? Renovação da mente. Por que a gente está falando de renovação da mente se eu tenho que falar do corpo? Então hoje nós vamos falar a respeito disso, sobre a importância da mente, mas por que tem a ver com o corpo. E nós vimos que é preciso a gente mudar, ter uma mudança de mentalidade. Eu baseei a mensagem em Romanos capítulo 12, 1 e 2, porque nós precisamos transformar nossos valores para refletir a vontade de Deus. Acho que deve ter sido isso compartilhado nos PGMs essa semana. E nós temos a nossa responsabilidade, né? Por quê? Nós precisamos viver de forma saudável para glorificar ao nosso Deus em tudo. Então há uma responsabilidade nossa. Deus nos deu o corpo, que é o templo, que é a habitação do Espírito Santo. E 1 Coríntios 6, 19, 20 fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que ele foi comprado pelo um alto preço, que é o sacrifício de Jesus, e esse corpo já não me pertence. Ele pertence a quem? Ao Senhor Jesus. Então nós somos mordomos. E eu disse que mordomia, nós sempre aprendemos que mordomia só tem a ver com dinheiro. Não, mordomia é tudo na nossa vida. Absolutamente tudo. Nós somos gestores, administradores de tudo que Deus nos dá. Dos nossos filhos não são nossos. Os filhos são herança do Senhor, Ele nos deu para cuidar. A família que nós temos, o Senhor quem nos deu, então nós temos que zelar. Então somos mordomos de família, de filhos, da nossa vida espiritual, do nosso corpo físico, do nosso tabernáculo. O nosso corpo é uma representação também do tabernáculo. Se você buscar e estudar o tabernáculo, você vai ver que Deus criou o tabernáculo, o povo se reunia ali no tabernáculo, mas havia lugares em que a presença de Deus, nem todos poderiam estar ali na presença, no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote poderia entrar. Então, nós precisamos entender que hoje nós somos sacerdotes dos nossos corpos. Então, e o último item do sermão da semana passada foi que nós precisamos preservar, guardar, porque é um princípio bíblico. Desde o início, Deus nos deu instruções para que nós pudéssemos preservar tudo o que Ele nos deu, inclusive a nossa saúde. É um ato de responsabilidade. Então hoje nós vamos continuar e nós vamos falar sobre o tema espiritualidade exagerada. O Tarcísio, o Bruno, aquele vídeo está disponível? Veja esse vídeo, que não é um vídeo que foi feito por uma igreja ou organização cristã. É uma empresa que procura ensinar sobre a saúde da pessoa, tanto no ambiente corporativo como no dia a dia. É um minutinho só esse vídeo, presta atenção na mensagem que ele tem. Imagine sentir uma dor física ou mental, ir ao médico, fazer exames e descobrir que não existe nada de errado com o seu corpo. O nome disso é doença psicossomática e seu desenvolvimento se dá principalmente em como o nosso corpo e psicológico reagem a certas situações. Por exemplo, doenças relacionadas à saúde mental, eventos traumáticos ao longo da vida, sobrecargas ou problemas profissionais, problemas em relacionamentos familiares ou afetivos, entre outras situações que podem desencadear o problema. Para diagnosticar essa doença, é importante descartar qualquer problema físico que possa estar causando os sintomas. Não tente lidar sozinho com o problema. Conte com a ajuda de um profissional, como a de um psicólogo ou psiquiatra, para orientar o tratamento mais adequado. Cuide primeiro de você. Busque o autoconhecimento e inteligência emocional, prestando atenção nas situações estressantes e reações que podem ser a causa dos sintomas. Lembre-se, o responsável pela sua saúde é você. Então, cuide-se. Bem objetivo, né? Edna, levanta sua mão aí. A Edna é psicóloga. Você tem alguma coisa a falar contra esse vídeo aí, Edna? Fale agora, o cálice para sempre. Não. Aliás, próximo sábado, a palestrante será a Edna. E ela vai falar sobre isso.
saúde mental. Então venha participar. Ah, tá frio. Venha participar, gente. É importante a sua participação. É muito importante. Nós temos tido boas palestras aqui. Sábado que vem, 15 horas, a doutora Edna aqui vai nos trazer esta palestra sobre a saúde mental. E eu queria então chamar a sua atenção. 1 Tessalonicenses 5:23, nós vamos ler esse texto. Eu estou com a versão NAA, Nova Almeida Atualizada. 5:23. 2:3. Ok? Vamos todos juntos ler? Ele vai compartilhar aqui. 1 Tessalonicenses 5:23. Vamos lá? O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O ensaio foi ótimo. Vamos lá? De novo? O mesmo Deus da paz os santifique em Ok, vamos orar. Senhor Deus e Pai, que o Teu Santo Espírito possa nos conduzir na exposição desse texto, abrindo nossas mentes, corações, tornando sensíveis os nossos ouvidos à Tua palavra, a mensagem que o Senhor compartilhou no meu coração, para que nesta manhã Teu povo possa ser ensinado, discipulado, e que nos encontros dos PGMs nós possamos ampliar este nosso conhecimento. E que nós possamos tirar toda e qualquer dúvida, para que nós possamos andar em conformidade com a Tua vontade, preservando os nossos corpos, as nossas mentes, o nosso espírito, até a volta do Senhor, como diz esse texto que acabamos de ler. Agradecidos, fazemos esta oração no nome poderoso de Jesus. Amém. Percebem que o apóstolo Paulo, ele coloca o nosso corpo, ele divide o nosso corpo em 3 partes, não é? Conforme o texto. Quais foram as partes? Pode pôr de novo, Bruno? Corpo, alma e espírito. Eu sou desta linha teológica, que as pessoas falam, né, um palavrão aí, tricotomia. Tem a dicotomia, que é só corpo e espírito, corpo e alma. Eu sou desta linha de corpo, alma e espírito. E aqui deixa eu só dar uma explicação rápida para vocês sobre o que eu entendo aqui do corpo, da alma e do espírito. O corpo é o nosso corpo físico. Aqui, o osso, a carne, não é? A alma é aquilo que nos faz ter consciência das nossas vontades, das nossas decisões. A alma é a psique, que talvez seja o termo usado aí na psicologia, alguma coisa desse tipo. Eu não sou especialista nisso. Mas a alma é aquilo que nos faz também ficar doentes. E o espírito é aquilo que nos dá o quê? A eternidade. É o nosso espírito que vai voltar para Deus. Então é o nosso espírito que o Espírito Santo que habita em nós faz com que o nosso espírito seja tratado, cuidado, obviamente considerando as nossas vontades que tem a ver com a alma, e aí eu coloco a alma no campo da mente, para que nós possamos ter o nosso corpo são. Então, o ser humano ele é composto destas 3 partes, mas ele é um ser integral. Não existe e não anda separado o meu corpo numa alma penada por aí. Nós somos um só. E ontem na palestra, e na palestra do outro sábado, as doutoras falaram sobre isso. Nós somos um ser único. Por isso nós precisamos viver e andar e conservar o nosso corpo para que o nosso corpo inteiro esteja bem, esteja
é saudável. E se eu relaxar em algumas destas dimensões, alma, espírito e corpo, ou mente e corpo, certamente o nosso corpo vai sentir e nós vamos sentir o efeito. Então eu queria deixar aqui como uma ideia central da nossa reflexão de hoje. A saúde integral envolve cuidar do corpo, da mente e do espírito. Deus nos santifica, sim, completamente. Mas Deus também nos dá responsabilidades específicas para manter o nosso bem-estar, a nossa boa saúde, a nossa qualidade de vida. E eu quero destacar rapidamente aqui alguns aspectos do nosso ser, do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito, e que necessita de cuidados nossos, de atenção nossas, porque são responsabilidades nossas. Então o primeiro destaque que eu quero fazer é este: nós somos um ser completo. Somente o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Os animais, eles são compostos de corpo e alma. Eles não têm espírito. Nós temos o espírito. Porque o espírito volta-se para Deus. Pelo menos daqueles que reconhecem ao Senhor Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas. E a constituição plena do ser envolve essas partes distintas de corpo, alma e espírito. Como que é feita a Trindade? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Veja que Deus trabalha de forma muito parecida, não é? Então, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. O ser humano é formado também de 3 partes: corpo, alma e espírito. E um não anda sem o outro. Essas 3 partes formam quem? O Marquinhos, a Maria, a Vanessinha, o Leandro, a Magali, o Fábio. Então aqui não é o Fábio alma, o Fábio espírito e o Fábio corpo. É o Fábio que está aqui, composto destas 3 essências. Vejam como Deus ele é sábio. E como Deus nos dá sinais de como ele cuida de nós, e como Ele formou, e como Ele criou a natureza, e como Ele criou o ser humano. Então, o espírito tem consciência das coisas espirituais. Por isso o nosso espírito ele tem esta consciência. A alma ou a mente é aquela que nós temos consciência de nós mesmos, e é a alma que sofre, é a alma... Só para deixar claro que isso não foi um espírito ruim que passou aqui, tá? Fiquem tranquilos. A alma é aquela parte onde nós temos consciência de nós mesmos, e o corpo é a parte onde nós temos a consciência do mundo natural, do mundo físico, do mundo que nós tocamos. Tá claro isso? E a Bíblia ela faz esta composição desde o começo, desde o Gênesis capítulo 2, versículo 7, Isaías 26, 9, mas eu quero destacar aqui Lucas capítulo 1, versículos 46 a 47, que é o Magnificat, o cântico de Maria, quando ela diz assim: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Ali está o corpo de Maria, dizendo que a alma dela se engrandece e que o espírito dela dá louvores ao Senhor. Entenderam então? Então nesse primeiro destaque que eu gostaria de fazer, você é composto de corpo, a alma você pode substituir pela mente também, tá bom? Porque é a mente quem vai nos dar esta consciência daquilo que é bom, daquilo que é ruim, daquilo que é moral, daquilo que é imoral e daquilo que nos machuca. Sandoval nos velórios ele usa uma comparação que ele diz assim: tá vendo esse corpo que está aqui? Eu posso quebrar esse corpo, posso esfaquear. É claro que ele não vai fazer isso, mas a pessoa não vai sentir nada. Mas quem sente é quem? É a alma. A alma é quem dói. Entenderam? Então nós somos compostos de corpo, de alma e de espírito. Por quê?
Deus nos criou desta maneira. Nós somos um ser, nós temos um trio que habita em nós, ou um trio que nós fomos formados. Segundo, espiritual versus natural. O que eu estou falando aqui? O que é espiritual? Não foi esse ruído que deu aqui. Isso aqui é um problema técnico. Mas você já deve ter passado por situações em que você está diante de um problema e você vai dizer assim: eu vou buscar a Deus em oração e Deus vai resolver o meu problema. E às vezes o problema é que assim, tem uma goteira na sua casa e você precisa tapar aquela goteira. E você ora: Senhor, ajuda para que essa goteira possa passar, ou possa parar de pingar aqui. Há duas maneiras disso acontecer: para de chover e para de gotejar, ou você vai lá e conserta aquilo. Você pode orar por isso, claro, para Deus te dar força para você tomar vergonha e ir lá e tapar a goteira. Vocês estão entendendo a comparação que eu estou fazendo? Tem pessoas que espiritualizam tudo. Meu Deus do céu, a gente não pode espiritualizar tudo. Isso tanto botar na conta de Deus como botar na conta do diabo, tá? O diabo, ele é sujo, ele faz lá as capetices dele, mas tem muita coisa que a gente bota a culpa nele que é culpa nossa. É nossa. Como a gente também diz que muitas coisas, foi a vontade de Deus. Nem sempre. Mas Deus permite que muitas coisas acontecem. E aí a gente joga na conta de Deus. Então, nós precisamos entender que como pessoas integrais, que nós somos espírito, alma e corpo, isso vai afetar o nosso dia a dia, a nossa maneira de lidar com os aspectos práticos da nossa vida. E durante muito tempo, as pessoas espiritualizaram muitas coisas. Por exemplo, crente não pode ter ansiedade. Ah, não? Mateus capítulo 6, Jesus vai tratar sobre a ansiedade. Se Jesus trata, e o Sermão do Monte não é para não crente, o Sermão do Monte é para os crentes, o Sermão do Monte é como se fosse a nossa Constituição Federal, aquilo que vai balizar a minha maneira de me relacionar com Deus e com o próximo. Por que ele ia falar sobre ansiedade? Crente que tem ansiedade é porque está com demônio. Crente que tem depressão é porque deixou o diabo tomar conta da vida dele. Meu Deus do céu! Vejam como a gente tinha sido ensinado errado. Por falta de conhecimento. Se há um texto, ou vários textos na Bíblia, em que Deus fala sobre cuidado, sobre ansiedade, sobre problemas, sobre não se preocupar com o amanhã, por que as pessoas demonizam tanto as doenças da alma, ou as doenças, como nós vimos aqui, psicossomáticas? Quando Deus tira o povo do Egito e passou o Mar Vermelho, qual foi a primeira ação que Deus fez em relação ao povo? Vocês lembram? Saiu do domínio de Faraó, passou o Mar Vermelho, o povo entrou no deserto. Era a vontade de Deus que o povo ficasse 40 anos no deserto? Não era. Mas Deus permitiu que o povo ficasse 40 anos no deserto, porque tinha um agente muito ruim ali. Mas a primeira coisa que Deus faz, já que o povo vai caminhar no deserto, é mudar a alimentação do povo. O povo tinha comida, ou poderia produzir comida lá no deserto? O que Deus fez? Mandou o quê? O maná. O maná era... Cada família deveria pegar 2 gomer, né? Na tradução mais tradicional, equivale a 2 quilos, 2 litros, de uma comida que Deus permitia, dava para o povo, para que o povo pudesse se alimentar dela todos os dias. E ele dizia: não guarde esta comida. Então Deus muda a alimentação, porque o povo precisaria caminhar pelo deserto durante o dia, e deserto não é uma coisa fácil, permanecer no deserto à noite e se alimentar daquele maná. Quem provia o povo? Deus. Quem alimentava o povo? Quem nutria o povo? Alimentar e nutrir são coisas diferentes. Tem gente que
quando vê um prato, faz daquele prato uma bacia. Come até passar mal. A pessoa se alimentou. Agora, tem pessoas que se nutrem. Porque essa pessoa que come muito, daqui a 1 hora ela está com fome. Eu vou aqui usar o Pedrinho, filho da Giane, lá no nosso PGM. É ou não é? Às vezes a gente chega lá, o Pedrinho está comendo uma pratada. Não é não, Carol? Pá! Daqui a pouco ele, mãe, estou com fome. O Pedrinho é daqueles que se alimentam. Come. E se você der comida, ele come, não é? Agora, tem pessoas que nutrem. Ela vai comer e a comida vai dar sustância. Ela vai estar saciada. Então o maná dava essa sustância. As pessoas ficavam saciadas. E sabem, Deuteronômio capítulo 8, versículo 4 diz que as pessoas passaram pelo deserto e os pés delas não incharam. A comida que Deus dava, a comida que Deus provia, era uma comida saudável. A provisão era de Deus, aspecto espiritual. E o resultado era no campo natural. O povo não ficava empanzinado, com azia, com má digestão. Pelo contrário, reclamava. Eu só estou comendo maná, porque maná. Sabe o que significa a palavra maná em hebraico? Não? Também não sabia não sei hebraico. O que é isso? Porque quando o povo olhava para aquilo, falava, o que é isso? É exatamente esse o significado da palavra maná. Então, quando nós estamos falando sobre esta questão de espiritual versus natural, Deus proveu o povo naquilo que ele era responsável, naquilo que era o que ele precisava fazer pelo povo. Mas naquilo que o povo precisava fazer não coma o maná. E veja como Deus é sábio. Ele fala assim, eu vou prover vocês durante 5 dias, sendo que no último dia eu vou dar para 2 dias o maná. Porque no 6º dia, no 7º dia o povo tinha que descansar. Cuidado material, mas cuidado espiritual. Adão lá no Éden, Deus havia criado todo lá o jardim do Éden, tudo, e viu Deus que tudo que ele criou era bom. Mas aí ele fala assim, não é bom que o homem esteja só. E aí acabou a paz do homem. Brincadeira. Mas vejam, Deus havia provido o homem de tudo ali, não faltava nada para ele. Acho que quando Deus falou assim, eu vou fazer uma seleção para ver o que o homem vai escolher para ser a companheira dele. Passou uma zebra, ele deve ter falado, não, aí não, assim, uma zebra, não dá. E aí Deus dá a mulher para o homem. Mas veja que Deus entende que aquela condição que ele tinha, o homem tinha comunhão com Deus, porque diariamente Deus ia conversar com o homem. Mas Deus sentiu que o homem precisava de outras necessidades. Então veja que ao criar o homem, Deus entendeu que há necessidades espirituais e ele compartilhava isso com o homem, mas também haviam necessidades naturais do homem. Ele precisava ter alguém da mesma essência dele. E Deus então dá a mulher. Então Deus errou no planejamento? Claro que não. Porque Deus tinha os seus planos, os seus propósitos e no tempo dele. E Deus entendeu que aquilo era uma necessidade que o homem, na esfera emocional, na esfera relacional, ele precisava ter alguém. Uma outra questão que nós podemos observar aqui é que, lembram daquele episódio de Paulo, quando ele está indo para Malta, e ele entra num barco, e ele faz alguns alertas, ele fala, olha, tomem cuidado, se alimentem, porque vai acontecer alguma coisa, ou pode acontecer alguma coisa, e acontece. E houve lá o naufrágio. E aí o capitão fala assim, vai ter que jogar isso aqui, vai ter que aliviar peso aqui, e depois nós vamos todo mundo se jogar. E quem souber nadar, nade, quem não souber, pega alguma coisa para se proteger. Paulo fala assim, não, ninguém aqui vai morrer. Deus já me revelou isso. Mas havia um cuidado
que era o cuidado natural, Paulo havia alertado: não viajem, não vão agora, tomem cuidado. Então tem coisas que são minhas. Acho que é Deuteronômio, eu não lembro o capítulo. Não, Deuteronômio não, é Atos. Mas é uma outra passagem, acho que é Êxodo, capítulo 8 ou capítulo 3. Quando você fosse construir um parapeito na sua casa, aliás, quando você fosse construir uma casa e ela tivesse um andar, você deveria colocar um parapeito. Era a instrução de Deus, para que quando alguém fosse lá não caísse. Porque se você não construísse e a pessoa caísse, você seria o culpado. De quem é a responsabilidade? É de Deus? De quem não construiu? Não, porque Ele deu a orientação. É a mesma coisa aqui no templo. Imaginem o templo aqui. A gente vai embora daqui a pouco. Aí a gente fecha aqui. Se eu não fechar, o templo vai ficar aberto. O que pode acontecer? Vão entrar pessoas aqui. Ah, mas o Senhor fala que Ele guarda. Os anjos do Senhor vão guardar o templo. Vão, mas eu tenho que guardar, fechar. E aí, quando não tiver no meu controle, é Deus quem age. É assim. Então, entenderam? Espiritual versus natural. Tem coisas que Deus faz, tem coisas que Deus não faz. Quando Pedro vai ressuscitar Lázaro, ele poderia fazer um show ali. 4 dias se passaram, Jesus chega lá em Betânia, ele poderia falar assim: agora eu vou deitar e rolar essa pedrinha aí, vou dar um sopro, ela vai subir e Lázaro vai sair de dentro. O que Jesus fala para as pessoas? Tirem a pedra. Aquilo que é responsabilidade minha, eu faço. Aquilo que é responsabilidade de Deus, só Ele vai fazer. Entenderam? Outro destaque: o que é carne é carne. João capítulo 3, Jesus vai se encontrar com Nicodemos. Nicodemos fala: Senhor, mas eu vou ter que voltar lá para o bucho da minha mãe para poder nascer de novo? Não, é um nascimento espiritual, é uma nova vida. E no nascimento espiritual, Nicodemos estava entendendo o seguinte: que ele ia zerar, ele ia voltar e ele ia ser um bebê. Não, pelo contrário, o nascimento que Jesus estava falando é o novo nascimento, é a nova criatura em Cristo. E aqui deixa eu fazer uma brincadeirinha. No novo nascimento, o careca continua sendo careca. É ou não é? Porque ele aceita Jesus como seu Salvador, mas ele não deixa de ser careca. Eu acho que eu vou deixar de ser careca lá no céu. Eu tenho essa esperança, porque eu vou receber um corpo glorificado, gente. Ô glória! Não é verdade? Isso significa que eu vou ter talvez um cabelo parecido com o do Absalão. E aí eu vou dar aquela jogada. Vou fazer um topete, Brian. Esses dias eu estava vendo uma foto do Serginho. O Serginho estava com um topete, meu amigo. Que eu falei um negócio para você, rapaz. Ô inveja. Entenderam, meus irmãos? Então, há coisas. Jesus estava tratando sobre o novo nascimento, e não sobre o voltar, ou sobre o aspecto da carne. O novo nascimento, ele não vai mudar a minha condição física. Há pessoas que vão aceitar Jesus e que estão passando por enfermidades e que vão permanecer doentes, mas se Deus quiser curar, Ele cura. Aceitei a Jesus, agora eu estou curado. Aquele tratamento que eu estou fazendo, eu vou parar de fazer o tratamento. Quem disse isso? Você precisa continuar, insistir. Se for a vontade do Senhor, Ele vai curar. Se for a vontade do Senhor, Ele não vai curar. Ele não vai deixar de ser Deus em uma ou em outra situação. Se você está passando por um problema de relacionamento na sua família, e você vem para a igreja, você entrega a sua vida a Jesus, porque dizem que na igreja tudo vai ser resolvido. Sim, é possível que tudo seja resolvido, mas às vezes Deus vai permitir que você caminhe num vale, para que você experimente e conheça Ele de uma maneira que você não conhece. E nem sempre aquilo que eu desejo, a minha vontade, Deus vai atender no meu tempo. Então, quando falamos sobre essa questão daquilo o que é carne, o que é carne, eu quero dizer que
nós temos no nosso corpo responsabilidades, nós temos que tomar decisões, nós temos que viver e passar por situações que dependem de nossas escolhas, e essas escolhas vão ter consequências, quer sejam boas ou ruins. Um outro aspecto, cuidados naturais. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23, Paulo vai dar uma orientação a Timóteo. Timóteo tinha um problema de estômago. Paulo poderia curar Timóteo? Sim ou não? Poderia orar e poderia curar. Poderia realizar um milagre? Poderia. Mas o que Paulo fala para Timóteo? Timóteo, é o seguinte: você está com esse problema aí. Você é pastor da maior igreja daquela época, que era a igreja de Éfeso. Você precisa cuidar de você mesmo. Você precisa estar bem de saúde. E dizem que esta orientação de Paulo é porque a água que ele bebia não era uma água saudável. Então isso afetava o estômago. Então Paulo fala assim: tome do suco da vide. Tome uma dose. Porque o suco da vide, da uva, ele tem propriedades, para quem tem problemas de estômago, são propriedades até cicatrizantes. E por isso Paulo dá esta orientação. É uma orientação prática, é um cuidado natural. Paulo não espiritualizou aquilo. Ele falou: faça isso. Paulo era médico? Não. Mas Paulo falou: faça isso. Paulo não era médico, mas Paulo era alguém que tinha conhecimento de muitas coisas. E por isso ele orientou. Se você vir me perguntar alguma coisa sobre doença, sobre remédio, eu não vou te responder, tá bom? Quero deixar isso bem claro, porque eu não sou médico. Não vou prescrever nada para ninguém. Mas ali Paulo, usado de sabedoria, ele entendeu o que Timóteo passava, e então ele falou: faça isso. Penúltimo, prevenção, sabedoria e prevenção. A Bíblia nos ensina sobre prevenções em questões práticas, e aí aquele exemplo do muro que eu dei é uma prevenção. Construiu a casa, está no andar superior, coloque um muro. Comprou um carro, se você puder, coloque um alarme. Tem muita gente que não pode pagar um seguro e usa os antifurto. É um cuidado, é uma prevenção. Vai impedir que o seu carro seja roubado? Não, mas vai dificultar. Bom? E aí tem uma questão que a prevenção ela nos ajuda a enfrentar problemas. E aqui eu vou me colocar como exemplo. Quando em novembro eu fiz o exame de rotina, porque eu não tinha nenhum tipo de sintoma, era um exame preventivo, que indicou que eu tinha um câncer. Foi uma pancada enorme saber que eu tinha um câncer, com 51 anos de idade. Mas a prevenção permitiu que o tratamento pudesse ser eficaz. Então, nós precisamos entender que se nós temos corpo, alma e espírito, se o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo, se o nosso corpo não nos pertence, então nós temos que viver de uma maneira preventiva. E não achar: eu sou um missionário, eu sou um evangelista, eu sou um pastor, eu estou doente, Deus vai me curar porque eu estou fazendo a obra dele. Não, se você tiver de parar, pare, porque a obra não para. Você precisa se cuidar. Você não pode deixar chegar no limite extremo e deixar que tudo aconteça na sua vida. Qualidade de vida vai refletir no final da sua vida. Se você começar hoje a mudar hábitos na sua vida. Ontem nós vimos uma palestra que dizia assim: o açúcar é viciante. E o açúcar afeta o autista. Mas o açúcar afeta todos nós. O açúcar nos dá força, mas depois ele acaba com tudo. E aí você quer mais coisas. Quando eu cortei o açúcar, meu Deus do céu, subia pelas paredes. Mas isso passou a me dar qualidade de vida. E eu queria que você pensasse nessa semana o que você pode cortar aí, que você sabe que é algo que pode e que te causa mal na sua vida. Então, Deus nos dá instruções de como nós devemos nos prevenir.
Salmo 127 diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Veja que Deus não tirou a sentinela, não anulou o trabalho da sentinela. Nós precisamos estar vigilantes com os ataques espirituais, mas também com aquilo que nós sofremos no nosso dia a dia. Às vezes as pessoas morrem à noite. O fulano morreu à noite. Nossa, foi a vontade de Deus. Caramba, uma vez eu fui para o Rio de Janeiro, um amigo meu disse assim: ô Fabinho, quando você vir para cá, se você for pela linha amarela e você chegar de madrugada, você acelera e não para. E o que pular na sua frente, você passa por cima. Eu falei, por quê? Eu falei, porque de madrugada ali é terrível. Eu falei, então por que eu vou de madrugada? Entenderam? Prevenção, tiro, e o tiro é cruzado. Bala perdida, não é bala perdida, é bala achada. E por último, tentar a Deus. Há pessoas que tentam a Deus. Jesus, ao ser tentado no deserto, mostrou que não devemos usar promessas divinas, promessas contidas na Bíblia, como desculpa para negligenciar a responsabilidade humana. Acreditar que Deus cuidará de tudo, independente das nossas ações. Isso é tentar a Deus. Versículo de Mateus, capítulo 4, Mateus 4, 5 a 7. O diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito: não ponha o Senhor à prova. Jesus poderia ouvir a tentação de Satanás e se jogar? Os anjos socorreriam Jesus? Sim. Jesus confiou nessa promessa? Sim. Mas ele não obedeceu ao diabo. Tem pessoas que estão na igreja, são líderes, trabalham na igreja e trabalham muito, relaxam com o cuidado da família, relaxam com o cuidado do corpo, da mente, e isso tem reflexo na alma e no espírito. Se nós somos compostos de corpo, de alma e de espírito, nós precisamos cuidar do corpo, da alma e do espírito. Não negligenciar nenhuma dessas três dimensões. E nós vamos evitar desgraças. Volto a repetir o que disse no domingo passado. Eu tinha um amigo que faleceu. Servo de Deus, atuante na obra do Senhor. Uma mente brilhante. Ficou doente. Fez cirurgia. Voltou. Não se cuidou. Continuou trabalhando como se não tivesse tido nada. Voltou para o hospital. E não voltou mais para casa. O que será que as pessoas falaram no velório dessa pessoa? Foi a vontade de Deus? Não. Não foi a vontade de Deus. A responsabilidade que é minha. Ele foi para o céu? Foi. Eu creio. Mas ele poderia ter vivido muito mais tempo aqui na terra. Portanto, as nossas decisões, aquilo que nós pensamos para as nossas vidas, aquilo que nós decidimos fazer ou não fazer, e que envolve o ser completo que nós somos, vão refletir no tempo que nós vamos ter aqui de vida. Os japoneses, por que eles vivem 90, 100 anos? Porque eles vivem bem. Quer dizer, mas eles não temem a Jesus, a grande maioria não teme. É verdade. Mas eles vivem uma vida regrada. Vejam que interessante isso. Veja que o benefício de viver é graça comum. Deus nos dá a todos. Deus faz chover, Deus faz o sol brilhar sobre todos, bons e ruins. Mas depende de como eu vou tratar e viver aqui na terra como um servo do Senhor. E nós negligenciamos, a igreja negligencia quando se trata de cuidar do corpo físico que nós recebemos
do Senhor. E finalmente eu peço sua atenção quanto à sua saúde. Ao primeiro sinal, e às vezes tem doenças que não dão sinal, a minha não deu sinal, mas a pesquisa que eu fiz domingo passado aqui, você foi ao médico, não foi? Vá, marque um médico, porque às vezes não está te dando sinal, mas você tem alguma coisa e você precisa cuidar. Corpo, alma e espírito, integralidade do ser, para que você viva, sirva bem, para que você cuide do seu corpo. Não cuidar do corpo é pecado. Pode não tirar a salvação, mas é pecado. E tentar a Deus é pecado. Então nós precisamos olhar para a dimensão material, física, da alma e do espírito, quando nós estamos falando de saúde integral. E aqui eu queria te dar uma dica para esta semana. O que você pode tirar da sua alimentação? O que você pode fazer para melhorar a sua condição de vida? Caminhar, talvez diminuir a quantidade de comida, beber mais água, meditar. Tem gente que acha que o crente não medita. Quem disse isso? Meditação é bom, desintoxica a mente. Um jejum para quem pode. Quem é diabético não vá fazer jejum, pelo amor de Deus. Você não pode, mas quem pode, faça jejum, experimente. A última refeição sua 7 horas da noite, por exemplo. Dali para frente, coma só 7 horas da manhã. Esse é um tipo de jejum. Você pode beber água, mas evite comer. Faça isso uns 3 dias. Você vai acordar melhor. Você vai acordar mais disposto. Entenderam? Procure fazer algo que te dê qualidade de vida daqui para frente. E eu volto a falar desse livro aqui, O Cuidado do Corpo. Ele te dá exemplos bíblicos de como a gente pode fazer. Tem um outro sobre o jejum, que é muito bom também. Mas eu queria que você se concentrasse na sua saúde. E eu volto a dizer aos irmãos, eu senti o desejo desse mês da família acontecer lá em dezembro. Não foi agora. Porque tudo que eu passei, eu falei, meu Deus, eu preciso ensinar o povo, para que o povo cuide bem do corpo, da alma e do espírito. E às vezes a palavra do pastor, ela tem peso. E espero que tenha peso positivo na sua vida, para que você reflita o que você anda fazendo, o que você anda negligenciando, o que você pode começar agora a mudar na sua vida. E aqui um parênteses. Não estou falando e nem julgando e nem recriminando ninguém aqui. Se você é gordinho, se você é magrinho, não. Eu estou querendo que você tenha qualidade de vida, que você tenha uma vida longa. A Bíblia, a promessa sobre vida longa, mas esta vida longa depende da decisão que você tomar no seu caminhar. Para que a sua família, você não possa ser um peso no final da sua vida para a sua família. Para que você possa viver bem, para que você possa ter saúde, para que você possa ter força, como Caleb, aos 85 anos, quando ele recebe Hebron, ele fala assim, eu estou com a mesma força que eu tinha há 40 anos, força para lutar, força para entrar, força para sair. Ele tinha 85 anos de vida, vigor, saúde, força, lucidez. Nós precisamos de tudo isso para vivermos uma vida com saúde integral, corpo, mente e espírito. Que Deus nos abençoe e que você se sinta desafiado. É difícil demais, mas não é impossível quando você está determinado a viver uma vida saudável e com qualidade. Vamos orar?